Boa noite, pessoal. Um grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês aqui da Nova Semente. Como vocês sabem, somos uma comunidade adventista do sétimo dia e existimos exatamente para poder proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez, ficamos felizes com a sua presença aqui, estamos à sua disposição, qualquer pergunta, nos procure a saída do programa. E um abraço muito especial a você que nos acompanha pela internet, na transmissão ao vivo, algum momento durante a semana. E se você ainda não veio na Nova Semente, o convite está feito. Rua Cubatão, 77, aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo, muito fácil chegar, próximo à Avenida Paulista, metrô, enfim. Queremos te conhecer, venha nos conhecer. A Nova Semente é uma geradora de conteúdo, e a ideia é poder disponibilizar em maior medida, continuamente, este conteúdo. Uma forma bem fácil de ter acesso a tudo isso é baixando o aplicativo da Nova Semente. Dessa maneira você pode ter acesso aos vídeos da nossa programação, que são postados constantemente ali. Você tem acesso à Rádio Nova Semente, transmitindo 24 horas por dia. A infinidade de links com as redes sociais, acesso à nossa programação, enfim. Tenha a Nova Semente na palma da sua mão. Um dos programas de maior impacto aqui da Nova Semente é o programa Começos, um programa desenhado para aqueles que gostam de se aprofundar no estudo da Bíblia. O programa Começos, ele já é histórico aqui na nossa comunidade, já existe há vários anos. E ele é apresentado em 3 dias e horários durante a semana. Segundas e terças às 19h30 e a partir dessa semana, teremos um horário novo aos sábados. O programa Começos, ele desce do mezanino até aqui, o nosso auditório, será às 16 horas. Então, a partir do sábado que vem, o Começos do sábado será às 16 horas. Isso porque também teremos uma alteração no horário do programa Viva, que passará para às 18h30. Então, anote aí, a partir da semana que vem, programa Viva às 18h30. E as programações paralelas, a Sementinha e o Papo Aberto, também estarão se mudando para esse horário das 18h30. Portanto, não deixe de acompanhar as nossas programações nos mesmos horários, conforme anunciado. Agora, na quinta-feira, teremos um show muito especial aqui na Nova Semente, o show Some Jazzy Convida. O Samuel Silva, ele é o diretor musical aqui da Nova Semente e ele trará aqui um grupo de convidados muito especial que inclui Leonardo Gonçalves, Estevão Queiroga, Felipe Valente, a cantora Sara, Gabriel Iglesias, Bruno Menezes, Dois Epar e Roberta Spitaletti. Se você quiser estar aqui, você é nosso convidado, mas você terá que adquirir o seu ingresso. Você pode adquiri-lo pelo site da Nova Semente ou ainda na saída do programa aqui na nossa loja Sementes. Esteja conosco, então, quinta-feira que vem, às 20 horas, Some Jazzy convida. Bem, amanhã inicia-se o Fórum Siga-me, amanhã é o primeiro dia, amanhã em segunda estaremos aqui com esse fórum interativo, você ainda tem chance de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, também na saída do programa na loja Sementes, o Fórum Siga-me, tem algumas fotos aí da programação do ano passado, já estamos no 3º ano, ele é um fórum que fala de discipulado. E este ano o tema é a oração do Pai Nosso, ou seja, quais as lições que podemos tirar da oração do Pai Nosso a respeito do discipulado. Temos alguns painelistas muito especiais convidados que facilitarão aqui da frente as discussões que continuam nas mesas. E os facilitadores são Amin Rodor, Fabiano Mendes e Felipe Tonasso, aqui pastores da Nova Semente, Elder Roger, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, o pastor Kleber Gonçalves, fundador aqui da Nova Semente, estará presente também. Atualmente está na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos, Marcelo Dias, do UNASP, e Walter Araújo, da Missão Global do Campo da Paulistana da Igreja Adventista. Então, se você ainda não se inscreveu, aí mais uma chance, inicia amanhã de manhã aqui o Fórum Siga-me 2016. O programa Viva dessa noite dá continuação a esta série de apenas 2 episódios, a série Herói, apresentada, escrita também pelo pastor Dani Bravo. É uma série que foi pensada nessa imagem que todos nós temos dos super-heróis, dos superpoderes. E como é que podemos acessar, ganhar acesso a esses superpoderes? A mensagem de hoje tem por título
Atos de Heroísmo. E a partir da semana que vem, uma nova série aqui na Nova Semente, a série Transcendentes. Esta série ela foi escrita e será apresentada pelo pastor Felipe Tonasso. O musical dessa noite é com Estevão Queiroga. Esperamos que vocês gostem muito da nossa programação. Olha, você é nosso convidado também para se conectar na nossa rede Wi-Fi, NS Conecta, a senha é Nova Semente. Uma excelente programação a vocês, um grande abraço, até a semana que vem você está na Nova Semente. Uma experiência real com Deus. Boa noite. Queria a ajuda de vocês. Assim, ó. Ficando bom. Cheguei, todo assim cheio de marra e me amarrei. Tentei até fingir que eu não ligava, mas eu liguei. Olhei nos olhos de quem me encarava e desviei. Eu sei que bem no fundo eu precisava, mas não me dei. Achei que assim eu me valorizava, mas não. Não posso pagar um preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. Não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Cheguei fazendo cara de coitado e até chorei. Tentei reconhecer a minha culpa e te culpei. Olhei dentro de mim o meu vazio, não te encontrei. Eu sei, é só o amor que abre as portas, eu me fechei. Achei que assim alguém teria pena, mas não. Não posso pagar um preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. Não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Queria bater um papo com vocês rapidinho, falar um pouco de mim. Tenho certeza que você é diferente, né? Acho que as maiores besteiras que eu já fiz na vida, eu fiz tentando garantir que eu ia ser amado. Garantir que os outros iam fazer a parte deles, porque a minha eu já faço. Não sei, você deve ser diferente, né? Mas essa questão sempre parou na minha cabeça. Será que papai me ama, mamãe me ama? Será que minha esposa me ama? Até hoje eu não sei como isso pode acontecer. E principalmente, será que meu chefe me ama? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo. E eu acho que você talvez se pergunte a mesma coisa e fique vivendo no medo. O medo é isso. O medo é o que me faz pensar o que eu posso fazer para garantir que os outros vão fazer a parte deles. O que eu posso fazer para garantir que eu não estou dependendo dos outros e que eu não vou me dar mal, né?
E aí eu fico me perguntando qual é a única coisa que a gente pode fazer nessa vida para garantir que a gente vai ser amado. O que você acha? Qual é a única coisa que a gente pode fazer nessa vida para garantir que a gente vai ser amado? O quê? A única coisa que a gente pode fazer nessa vida para garantir que a gente vai ser amado é? O que é? Sabe o que é? Nada. A única coisa que você pode fazer nessa vida. Porque amar é uma escolha de quem ama e não de quem é amado. Faz sentido? Ou será que amar, ser amado é uma escolha sua? Se fosse assim, não existiria amor não correspondido. Eu sei que você é maravilhoso, maravilhosa, talvez todos os seus amores tenham sido correspondidos, mas comigo não foi bem assim. Eu tive alguns amores não correspondidos, né? A única coisa que você pode fazer nessa vida para garantir que você vai ser amado é nada, porque o preço do amor é pago por quem ama e não por quem é amado. Aí a pergunta agora é: será que eu sou amado? Será que eu sou amada? Talvez não, talvez a pergunta agora seja: será que eu amo? Parei, eu entendi que sou amado e aceitei e amei. Depois que amei não fiz mais nada. Não posso pagar o preço para ser amado. Quem me ama já pagou o preço do amor. Não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Eu sou Estevão Queiroga, prazer conhecer vocês, prazer estar aqui. Obrigado, eu sempre chamo meus parentes para estarem presentes nos eventos, para dar essa sensação de acolhimento. Obrigado, prima. E sabe que o oposto dessa certeza de ser amado, como eu tinha falado para vocês, é o medo, né? O medo é essa proteção sobre a qual a nossa sociedade inteira foi construída. É tudo em cima do medo, né? Não é eu te dou o salário e você trabalha, você trabalha e eu te dou o salário. Isso serve para tudo, é a maneira que a gente aprendeu a se relacionar para a gente conseguir coexistir. E quando a gente tenta aplicar isso para a nossa vida, às vezes funciona, mas muitas vezes não funciona. A gente não consegue encontrar muitas garantias da vida. Quando eu olho para o meu futuro, eu imagino o meu futuro como uma porta, ou duas, ou três, ou várias portas. E eu nunca sei o que está do outro lado da porta, por mais que eu tente me programar. A única certeza que eu posso ter é que tem alguém desse lado da porta aqui, que também está do lado de lá da porta. E por mais que aconteça o oposto do que eu estou esperando, eu vou estar no lugar certo. Mais uma porta, de fora se parece com aquela que fechou. Mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me guardou. E vou entrando, parece que voltei pra onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração, eu já estou. Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar, e não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Atrás da porta existe um sorriso ou uma lágrima que cai, e bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me
frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Eu já vivi achando que Deus abria as portas na minha vida, me mandava ir, vai, Estevão. Depois eu vivi achando que Ele abria a porta e dizia, vem. Agora eu tenho certeza que Ele abre a porta e diz, vamos. Quem procura encontrará, e ao bater a porta se abrirá toda porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quando Deus abrir eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar. Eu não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Quando Deus abrir, eu vou. Quando Deus abrir, eu vou. E ali eu sei que vou me. E aí você canta olhando para o seu futuro agora. E não vou me frustrar, pois Deus só. E não vou me frustrar, pois Deus só abre as portas de onde Ele está. Vocês têm compromisso dia 29 de novembro? Eu gosto disso. Essa, para quem não sabe, é minha prima também. Dia 29 de novembro é uma terça-feira. Você tem um compromisso terça-feira? Não? Não tem não? Você não vai dar aquela desculpa. Talvez tenha uma desculpa muito boa. A pessoa fala assim, cara, você tem um compromisso terça-feira? Cara, não posso, eu vou navegar na internet nesse dia. E, né, então a pessoa nunca vai acreditar em você. Então não dê essa desculpa. Arranje uma melhor, porque eu tenho um compromisso incrível para você na terça-feira. Vem comigo! É o lançamento do meu CD. Legal, né? O show de lançamento do meu CD. Então o CD já saiu, você pode ir ouvindo. Eu falei para o pessoal ainda agora assim, se você gostar do meu disco que você ouve, você dá para alguém que você compartilha com alguém que você gosta. Se você não gostar, você pode mandar para alguém que você odeia. E você vai estar fazendo de alguma maneira a sua parte, né? Se você não gostar, dê para alguém que você não gosta. Acho que você vai estar fazendo uma ajuda muito boa para essa pessoa e para mim também. Mas vá no dia 29 de novembro. Se você quiser saber como é que você compra o seu ingresso, você entra no Facebook, Instagram, Twitter. Eu estou compartilhando em todos esses lugares. Você vai lá, compra o seu ingresso, a gente vai estar junto, vai ter uma banda, vai ser muito legal. A Selma vai, Selma? Que bom, muito legal. Eu vou estar lá também. Teatro Gamaro. Mas aqui lá você vai encontrar todas as informações. Eu não quis passar todas, mas é no Teatro Gamaro. facebook.com/Estevão.Queiroga, Twitter, Instagram. Vai ser muito legal ter vocês lá. Conto com vocês. Quantas pessoas tem aqui? Posso considerar, então, quantos? 100 pessoas? Uns 100 ingressos, né? Confio em vocês. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu.
A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu, e eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não o caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. O fogo me queimou. O fogo me queimou, mas a luz me fez, minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a se senta pra brincar com o filho, quando o rei se curva pra beijar o servo, quando o autor se põe no próprio livro só pra morrer ali por alguém mudar o fim, quando a herança
escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, quando um troféu reluz e dá seu brilho às mãos do que perdeu, mas recebeu do que venceu. É disso que eu falo quando canto e quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo e quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga a entrega desse amor. Quando os galhos dão sua sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando o sujo broto morre a semente só pra frutificar e alimentar um lenhador. É disso que eu falo quando canto, quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo, quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga a entrega desse amor. Inspira a entrega desse amor.
Você ora comigo? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque mais uma semana está terminando e nessa noite de sábado, início de noite de sábado, a gente pode gastar um tempinho ou passar um tempinho estudando um pouco da Bíblia, um pouco da Tua Palavra, tentando entender um pouco melhor como nós podemos crescer como pessoas. E eu te peço que mais uma vez, por favor, o Senhor esteja entre nós, o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa ser ouvido e entendido aqui. Abra o nosso coração, eu oro em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Sempre falo que bom que você pode estar com a gente hoje, é um prazer te receber. Se você está vindo a primeira vez nesse local, se você nunca participou de uma programação nossa, a Nova Semente é uma comunidade adventista do sétimo dia e a gente vive para viver uma experiência real com Deus. Então, toda semana a gente busca diferentes formas, diferentes maneiras e é por isso que a gente se alegra de você estar com a gente hoje, porque isso nos dá uma chance de compartilhar contigo um pouco dessa maravilhosa experiência que a gente tem vivido e quem sabe você pode experimentar isso um pouquinho também. Antes de começarmos, eu quero saudar também você que acompanha a gente pela internet, seja ao vivo, agora, aí onde você está, ou de repente em algum outro momento da semana, da vida, que você seja também muito bem-vindo, e que onde quer que você esteja, em qualquer momento, você também possa ouvir Deus falando com você aí de trás dessa tela. Tudo bem? Bom, eu não sei quantos de vocês puderam estar conosco no sábado passado, mas naquela ocasião nós iniciamos uma nova série em nossa programação. Essa é uma série curta, de apenas 2 episódios, por isso, semana passada começamos, hoje já estaremos encerrando esse tema. Porque semana que vem já iniciamos uma nova série, aí outra discussão, outro assunto, outros temas, vamos concluir hoje. Se você não pôde estar conosco na semana passada, seja aqui ao vivo ou pela internet, eu já te convido a logo depois da programação, em casa ou em algum outro momento que você tiver disponível, entrar no nosso site. Nosso site é novasemente.org, www.novasemente.org, ou no nosso canal no YouTube, porque nesses 2 veículos você vai encontrar o primeiro vídeo, o vídeo do primeiro tema. E eu te convido a assistir esse vídeo, se você não assistiu o anterior, para poder pegar o tema completo e fechar com o assunto que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Se você já esteve semana passada conosco, já conhece a série que iniciamos, que tem como tema Herói. Herói. Isso que temos discutido desde a semana passada e é essa série que concluiremos hoje. Toda criança, ou pelo menos a maioria, em algum momento da vida já sonhou em ser um herói, como aqueles dos desenhos, não é verdade? Afinal de contas, como nós vimos na semana passada, o herói não é um simples, como se fosse pouca coisa, um simples salvador do dia. Na realidade, toda a figura do herói, ela é constituída em cima de um ideal. O herói carrega no seu uniforme, nos seus poderes e até mesmo no seu nome a expectativa de toda uma geração e de uma sociedade. Em outras palavras, o herói sempre vai ser o que você mais queria ser. Como exemplo, vimos na semana passada que os heróis, anteriormente, há anos atrás, eles eram apresentados como grandes soldados, defensores da pátria, o que fazia muito sentido para uma geração que vivia no período da guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. O que as pessoas mais sonhavam ser eram soldados, patriotas, defensores da sua nação. Hoje em dia, os heróis já são mais descolados, cheios de tecnologias futuristas que melhoram o seu desempenho e além de defenderem também as mesmas bandeiras que os ativistas modernos defendem. Lembra daquele desenho que você assistia de super-herói quando era pequeno? Hoje, quando você assiste o filme do mesmo personagem, ele tem uma abordagem completamente diferente. Isso acontece justamente porque a expectativa da geração de 20 anos atrás era diferente da expectativa de hoje. Ou seja, as pessoas querem ser uma pessoa diferente hoje do que queriam ser na época da sua infância. Por isso eu repito, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer geração, o herói sempre vai ser o que você mais queria ser. Assim, nessa série,
nós não temos aprendido a salvar a cidade do ataque de um vilão, mas estamos aprendendo a nos tornar aquilo que queríamos ser. Estamos aprendendo a nos tornar pessoas melhores. Estamos aprendendo a nos tornar, de fato, heróis. Assim, o tema que estudaremos hoje, para encerrar nossa série, é Atos de Heroísmo. Esse é o tema de hoje. Imagine a seguinte situação que eu vou mencionar para você agora. Tenta visualizar na sua mente. Durante a noite, uma noite da semana, você está numa rua pouco movimentada e de repente você sai do banco em direção ao seu carro. Você já está preocupado porque você sabe que você pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa, então você já anda meio precavido. Ainda assim, você está numa rua perigosa, pouco movimentada, saindo do banco em direção ao carro. De repente, de um lado da rua, se levanta um homem que saca uma arma, um bandido, e aponta o revólver na sua direção pedindo dinheiro. Enquanto você reage àquela cena assustado, poucos segundos depois, do outro lado, sai um outro homem, um policial à paisana que passava naquele local, e agora ele saca a arma dele também para poder te defender do crime. Imaginou? Pergunta. Os dois homens vestem roupas semelhantes, os dois homens têm uma arma na mão apontada na sua direção. A minha pergunta é, como você sabe quem é o bandido, quem é o policial? Como você identifica? Pelas palavras que ele fala, você pode dizer? Ver para quem que ele está apontando a arma, se é para você mesmo ou para outra pessoa? Ver se ele está de fato te defendendo ou se ele está tentando te roubar, enfim. Nós podemos resumir dizendo que você identifica o seu salvador daquele momento pelas suas ações. Nós identificamos um verdadeiro herói pelas suas ações. Por isso que o ato de heroísmo é fundamental nesse desenvolvimento que nós buscamos de ser uma pessoa melhor. Na semana passada, nós falamos que se nós queremos ser pessoas melhores, antes de fazer, nós precisamos ser. Vimos que precisamos desenvolver características que nos farão de fato pessoas melhores. Hoje falaremos sobre o depois. Quais são as ações, os atos de heroísmo que resultam de uma vida transformada? Você sabe que nos últimos anos, a indústria do cinema, da televisão, ela tem investido muito nesse prazer, nessa busca que o ser humano tem por ser uma pessoa melhor e esse gosto pelo super-herói, o que é superior a ele, esse ideal que a gente vem falando. E por causa disso, frequentemente você tem feiras, encontros, conferências que reúnem todos os apaixonados pelo chamado mundo geek, que é justamente esse público que consome material de heroísmo, ficcionário e assim por diante. Eu não sei se você já esteve em alguma dessas feiras. Eu estive uma vez, já pude estar algumas vezes, 2 vezes, e é curioso que nessas feiras, uma das coisas que é tradicional, um elemento que não falta, é a prática do chamado cosplay. Já ouviu essa palavra? Cosplay. Se você não sabe o que significa isso, eu te explico. Em português bem claro, cosplay é se fantasiar de super-herói. É isso. Você pega o personagem que você gosta no desenho e você veste uma roupa igualzinha, você tenta ficar o mais parecido possível. Só que convenhamos que você fala, eu vou numa festa fantasia meio infantil. Então, como estamos falando de adultos, inventaram um nome chique, eu vou de cosplay, que é um negócio mais sério, um negócio da mais moral. Tal. Que fique claro que eu fui na feira, mas eu não estava de cosplay, tá? Só para ficar claro. Mas o que me chama a atenção é imaginar a seguinte cena. Quando você está numa feira dessa, você olha para o lado, você está cercado de super-heróis. Porque as maquiagens são perfeitas, as roupas são idênticas. Você está no meio de um bando de super-heróis. Mas se em qualquer momento aparecer um bandido que der um tiro para cima, eu duvido que um deles vai se levantar para salvar todo mundo daquele criminoso. É claro isso. Porque uma roupa parecida, uma maquiagem bem feita, não torna alguém de fato um super-herói. Não é parecer um herói que te faz de fato alguém superior, mas são as suas atitudes que vão demonstrar um herói de verdade. Assim eu te pergunto, seria possível haverem heróis na vida real? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu estava preparando o tema para a nossa conversa de hoje, eu fiz algumas pesquisas na internet, teve uma notícia, um personagem
que me chamou muita atenção. Dá uma olhada nessa foto que vai aparecer na tela aqui. O nome desse sujeito, olhem bem, o nome dele é Phoenix Jones. Ele não está fazendo um cosplay, não. Acredite se quiser, esse é um herói da vida real. Ele é um super-herói que existe de verdade. Acredite se quiser. Ele mora e atua na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. O primeiro registro que a imprensa fez das suas aparições para salvar os cidadãos foi no dia 2 de janeiro de 2011. E o último, desde lá ele atua, tá? E o último que nós temos registrado pela imprensa, pelo menos que eu encontrei, é de setembro de 2015. Mas segundo a sua rede social, que eu também encontrei, ele continua nativa, se preparando para salvar a cidade e assim por diante. Phoenix Jones. É até difícil de acreditar nesse cara, né? Eu vi um vídeo dele atuando na cidade, é no mínimo curioso. Obviamente ele não tem poderes, afinal é um personagem real. Então, no seu uniforme, ele tem alguns aparatos que o auxiliam na sua jornada, na sua missão. Esse uniforme dele, só para você ter uma ideia, ele é bonitinho, todo desenhadinho, mas não é por acaso. Principalmente o tronco do uniforme, ele é feito de um colete que vale $10.000. Pra você ter uma ideia. Ele ganhou da doação de um admirador do trabalho dele. Você vê que o negócio é sério. Esse colete é a prova de balas, facadas, e inclusive ele absorve impactos, como de soco, chute e assim por diante. Coisa que ele pode encontrar no dia a dia dele. No seu cinto de utilidades, ele carrega alguns artefatos. Primeiro, um bastão de choque, sabe aqueles teasers que os policiais americanos usam para dar choque nas pessoas? Segundo, um par de algemas para imobilizar ali o vilão. Terceiro, um kit de primeiros socorros para ajudar alguém em apuros. E também uma lata de spray de pimenta, que é a sua maior arma. No seu uniforme, ele carrega acoplado, é verdade, uma câmera para registrar tudo o que ele faz e para poder colher evidências do ato do criminoso para depois a polícia chegar e prender a pessoa. Interessante, né? Um super-herói de verdade. Talvez você olhe para esse rapaz e pense, coitado, uma criança que não cresceu e agora sai na rua correndo perigo sozinho, achando que vai vencer o mundo. Aí que você se engana. Eu vi algumas entrevistas do Phoenix Jones em jornais americanos, e primeiro que ele não é nenhum... Você pode não concordar, mas ele soa extremamente racional na decisão que ele tomou de fazer isso. Não é infantil, não. Ele tem noção do que está fazendo. E segundo, ele não está sozinho. Mais do que um lobo solitário, o Phoenix Jones é líder de um grupo chamado Rain City Superhero Movement, um movimento de super-heróis da cidade de Seattle. Só para você ter uma ideia, nesse grupo tem em torno de 15 outros integrantes super-heróis da vida real que fazem patrulhas durante a noite para proteger os cidadãos da cidade de Seattle. É bem verdade que nem todos são bonitinhos, arrumadinhos assim que nem ele. Alguns parece que pegou a cortina da avó para fazer uma capa, mas estão lá, super-heróis de verdade. 15, já imaginou você ver na rua passando assim um cara desse? Os atos dele, os atos heróicos do Phoenix Jones e do grupo, eles variam de coisas mais simples até mais perigosas. Por exemplo, uma vez esse grupo parou um outro grupo de 4 pessoas que se fingiam de policiais para roubar um cego. Outra vez, ou algumas vezes, eles impediram pessoas bêbadas de entrar no seu carro para dirigir. Querendo ou não, está poupando aí um acidente, uma vida. Outra coisa, eles já perseguiram e ajudaram na apreensão de um homem após ele cometer um atentado sexual contra uma mulher. Eles também já confrontaram vândalos que depredavam um local público. E eles também fazem frequentemente a ação de escoltar pessoas durante a noite numa rua perigosa até o seu carro para que eles cheguem em segurança. Interessante, né? Eles atuam como uma espécie de guarda civil protegendo os cidadãos indefesos, e ele já é bem conhecido tanto dos policiais quanto dos cidadãos da cidade de Seattle. Ele ficou ainda mais conhecido porque em 2011 ainda, ele foi detido pela polícia por algumas horas na delegacia por ter jogado spray de pimenta na cara de um dos vilões, digamos assim. E nessa hora que ele foi parado pela polícia, ele teve que tirar a máscara dele, revelar a sua identidade secreta. E depois ele decidiu fazer a mesma coisa para a mídia que estava lá fora. Se preparem, essa é a identidade secreta do Phoenix Jones. Olha lá. Conhecem? Também não.
nome dele é Benjamin Fodor. Hoje ele tem 28 anos de idade. Sabe o que ele faz da vida? Ele é um lutador de MMA, o que já explica muita coisa, né? Dá para entender como é que ele consegue derrubar os caras e assim por diante. Em algumas entrevistas que ele fez depois disso, mostrando o rosto, enfim, foi perguntado para ele quais foram as motivações que levaram ele a tomar essa atitude tão curiosa. E ele comentou que 2 casos principalmente o motivaram. Primeiro, um dia o carro dele estava estacionado. Um grupo de ladrões roubou o carro, não de levar, mas de roubar tudo que estava lá dentro. Quebraram o vidro, acabaram com o carro. Depois de um tempo ele voltou para o carro. Quando ele viu que foi roubado, ele foi tentar entrar no carro. O filho dele, pequenininho, ao tentar entrar, caiu em cima do vidro que os bandidos deixaram quebrados no chão. Fez sérias feridas, que o filho dele era pequenininho. E o que deixou ele revoltado mais ainda é que ele descobriu depois que na hora do assalto havia um grupo de pessoas ali assistindo a cena e ninguém fez absolutamente nada. O filho dele estava ferido e poderia muito bem ter sido evitado. Segundo caso que motivou ele a tomar essa atitude é porque um amigo dele, uma vez, estava num bar e um grupo de bandidos assaltou e bateu no seu amigo, deixando ele no chão, seriamente machucado. E naquele bar havia cerca de 70 pessoas que não fizeram nada. Ele ficou revoltado com isso e agora ele decidiu tomar uma atitude, ter uma ação de herói, fazer a parte dele. Veja que interessante. Phoenix Jones sempre teve um caráter de herói. Ele possuía algumas dessas características que nós vimos na semana passada, como essa empatia pelos moradores da sua cidade. E essa personalidade heróica o levou a ter atitudes heróicas também, a ponto de ser em sua cidade reconhecido como um verdadeiro herói. Reconhecido como herói pelos seus atos de heroísmo. As suas atitudes mostram muito de quem você é. Como diz um pensamento que li essa semana, uma mulher chamada Iris Fernandes, ela diz o seguinte: o caráter de um homem é determinado pelas suas atitudes. Baseado nessa ideia, Augusto Branco, ele determina: o mundo não precisa de melhores mestres, nem de melhores palavras, mas de melhores atitudes. Faz sentido? Afinal de contas, se temos melhores atitudes, significa que o mundo tem melhores pessoas. Atitude mostra quem você é. O próprio Jesus condiz com essa ideia. Veja o que Jesus Cristo fala. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. O que Jesus quer dizer com isso? Vamos partir do pressuposto que nós não somos grandes conhecedores de plantas. Como que eu posso ter certeza que uma árvore que eu encontro é de fato uma laranjeira? Pela laranja, certo? Ou como eu posso saber se uma árvore é macieira, se eu não conheço bem ela? Pela maçã. Aí eu tenho certeza que ela é uma macieira. Ou seja, nós reconhecemos uma árvore pelo seu fruto. Assim, nessa conversa, Jesus diz que as atitudes de uma pessoa são um reflexo de seu caráter. Em outras palavras, se você quiser descobrir se você possui as características de um herói, que falamos na semana passada, é simples. Basta olhar para suas ações. O que eu quero dizer é o seguinte: as atitudes são um termômetro que mostram a real temperatura do caráter. E eu te pergunto, qual é a temperatura do seu caráter? Quais têm sido suas atitudes? O que as suas atitudes têm dito sobre você? Faça comigo um exercício. Faz o seguinte, me ajuda. Feche seu olho. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria que você imaginasse, de olho fechado, lembrasse as suas atitudes diárias. Mas não dorme, por favor, tá? Eu sei que o clima convida, tal. Resista. Mas feche seus olhos e responda as seguintes perguntas que eu vou te fazer na sua mente. Você que está em casa também, na internet, pode fazer o mesmo. Primeira pergunta. Qual é a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos de manhã? Qual é a primeira coisa que você faz? O que é prioridade para você? Segunda pergunta, continua de olho fechado.
Como você se relaciona com as pessoas que você encontra ao longo do seu dia? Como você se comunica com a sua família? Como você trata seu colega de trabalho, de estudos? Terceira pergunta. Qual é a atividade que mais toma tempo no cronograma do seu dia? Qual que é o seu foco? Outra pergunta. Em média, olha, essa é interessante. Tira uma média na sua mente. Quantas vezes você se arrepende de alguma atitude que você fez, que você tomou no seu dia? Em média. Puxa, eu não devia ter falado aquilo. Eu devia ter feito diferente. Última pergunta do olho fechado aí. Seja qual for o seu conceito de herói, quantos atos de heroísmo você realiza no seu dia, no seu conceito? Quantos atos de heroísmo você realiza no seu dia? Em outras palavras, o que eu estou te perguntando é o seguinte: se o herói é ser melhor do que você mesmo, você é quem você queria ser? Ou você queria ser alguém melhor? Pode abrir os olhos. Pode abrir. Abre. Volta. Feita essa análise, eu vou te fazer mais uma pergunta agora de olho aberto. Baseado nas suas atitudes que você lembrou aí, que nota você daria para você mesmo, como pessoa? Que nota você dá para o seu caráter? 0 a 10. Baseado em suas atitudes, você é quem você queria ser? Uma vez que na semana passada nós já tomamos a decisão de desenvolvermos características que informam o nosso caráter, uma vez que decidimos ser empáticos com os que estão à nossa volta, íntegros, não importa o que aconteça, e fiéis aos princípios e limites que colocamos em nossa vida, o nosso caráter, ele começa a ser moldado para nos tornarmos pessoas melhores. Por isso, agora nós precisamos refletir essa transformação gradual em atitudes que nos caracterizarão ao mundo como pessoas melhores, como heróis. Nos próximos minutos, quero ver com você algumas rápidas atitudes, atos de heroísmo que fazem refletir a nossa transformação de caráter. Primeira atitude, primeiro ato heróico. Pode até parecer irônico, mas a primeira atitude que eu quero mencionar para você ser uma pessoa melhor é que você precisa reconhecer que você é fraco. O primeiro ato de heroísmo é reconhecer a sua fraqueza. Em toda história heróica, por mais poderoso que seja o personagem, o herói possui uma fraqueza. Às vezes é simples, mas existe um ponto fraco. Isso é importante para o roteiro da história, porque torna ela mais interessante, mais emocionante. Enfim, o herói pode cometer uma falha, ele é mais real. Apenas como um rápido exemplo para você, pense no Superman, um dos personagens mais icônicos de todas as histórias. Um dos mais poderosos da ficção também. O Superman pode fazer quase tudo que você imaginar, a menos que exista uma pedrinha verde do lado dele, chamada Kryptonita. É tão simples que chega a ser estúpido, mas é uma fraqueza, não é verdade? Um ponto fraco. Sabe qual é a importância disso? Reconhecendo a sua fraqueza, o herói ganha mais chances de vencer uma batalha, pois ele sabe até onde ele pode ir. Ele sabe qual é o seu limite. Na nossa vida, o mesmo processo acontece. No momento em que reconhecemos os nossos limites, nós aumentamos nossas chances de evitar uma falha. Veja o que diz esse psicanalista e teólogo chamado Paulo Cavalcanti. Traz uma ideia interessante. Ele diz o seguinte: se você é sincero e transparente consigo mesmo, a ponto de compreendê-los, só para contextualizar, o Paulo Cavalcanti ele escreveu essa frase num artigo sobre a importância de reconhecer as falhas e as fraquezas. Tá? Dentro dessa ideia, então, vou repetir, ele diz: se você é sincero e transparente consigo mesmo, a ponto de compreender os seus defeitos, suas falhas, suas fraquezas, você, consequentemente, terá uma autoconfiança muito aprimorada. Saberá contornar e corrigir seus erros, além de aprender com eles sem se abalar. Irá compreender em que situações
As suas fraquezas são mais frequentes e aparentes e saberá como lidar com casos adversos com maior facilidade. Olha que interessante. Isso é um psicanalista dizendo. Reconhecendo as suas fraquezas, você consegue contornar melhor elas e consegue vencer elas melhor. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Que fique claro que foi só para conhecer, tá? Não sei se algum de vocês já esteve lá, mas é muito interessante o trabalho deles. É realmente louvável e admirável. Você sabe um pouco de como funciona, eu acredito. Tem um grupo que se reúne e ali eles discutem algumas estratégias, formas de vencer o vício da bebida, do álcool. E um dos momentos mais conhecidos e tradicionais da reunião dos Alcoólicos Anônimos é o momento quando uma pessoa que luta com vício se levanta para testemunhar a história dela. E nesse dia que eu estava lá, um rapaz se levantou e começou a contar a história dele. O que me chamou a atenção? Quando ele foi contando, ele começou dizendo, eu não me lembro o tempo exato, mas ele disse que já fazia mais de 10 anos que ele não colocava uma gota de álcool na boca. O que é louvável para alguém que já tinha perdido muita coisa por causa da bebida, família, casa, dinheiro. Mais de 10 anos sem botar álcool na boca. Só que durante ele conta a sua história, ele comentou que naquela semana ele tinha passado perto do bar que ele frequentava quando bebia. Sabe qual foi a decisão que ele tomou? Virou as costas e passou longe. Ele falou que uma das estratégias que ele tinha é não passar perto do bar que ele frequentava, porque ele sabia que ele seria tentado. Veja a compreensão. Há mais de 10 anos sem beber, ainda assim ele continuava evitando passar perto do bar, porque ele sabia que essa era uma fraqueza dele. Você percebe como ele encontrou uma forma de contornar o seu ponto fraco? Por isso, para nos tornarmos pessoas melhores, nós precisamos reconhecer que não somos melhores. Deu para entender a ideia? Parece óbvio, mas ao reconhecer minhas falhas e limitações, eu também passo a conhecer aonde eu preciso crescer, qual área eu preciso evoluir na minha vida. Reconhecendo fraquezas, eu reconheço a necessidade de mudança. Lembra do exercício que a gente fez há alguns minutos atrás, no início? Você pensar no que você tem de ponto fraco? Isso te ajuda a reconhecer aonde você precisa crescer. Mas quando nós lemos a carta de Paulo de Tarso, que a gente conhece tanto, ele traz uma ideia ainda mais profunda sobre como lidar com as fraquezas. Nessa carta, ele está comentando com os seus fiéis, seus seguidores, a angústia que ele tem por ter fraquezas demais. Então ele fala, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas fraquezas, então ele clama a Deus, desesperado para que Deus tire essas fraquezas dele. Olha qual é a resposta que ele obtém de Deus. Paulo diz, mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você entendeu o que aconteceu aqui? Paulo pediu para Deus, Deus, tira a fraqueza de mim. Deus falou, fica tranquilo, Paulo, que é na minha fraqueza que eu me manifesto na sua vida. Paulo entendeu que ao reconhecer suas fraquezas, ele também reconheceria a ação de Deus na vida dele. Era através de sua fraqueza que Deus cresceria na vida dele. Essa compreensão foi tão importante para a vida de Paulo, que agora você vê no final do verso, que ele não mais se envergonha da sua fraqueza como era antes do seu defeito, mas agora ele passa a agradecer a Deus porque ele tem fraquezas. Porque ele sabia que através delas ele teria Deus agindo de forma mais intensa na sua vida. Que interessante. Agradecer a Deus pela fraqueza. Assim, se você quer ser uma pessoa melhor, comece reconhecendo que você precisa ser melhor. Reconheça as suas fraquezas, para que Deus se faça forte em você. Segundo ato de heroísmo que quero ver com você hoje, a segunda atitude que nós precisamos tomar é aceitar a nossa responsabilidade. Veja, como tudo é uma consequência das características que nós falamos na semana passada, você vai ver isso de maneira intensa.
Uma vez que o herói possui empatia pelas pessoas, lembra que a gente falou? Agora ele reconhece que ele possui habilidades especiais, ele então entende que agora ele tem uma grande responsabilidade. Porque ele tem que cuidar de quem não tem habilidades como ele. Dentro dessa ideia, ainda no mundo da ficção, existe uma conhecida frase de um personagem ficcionário desse mundo dos heróis que traz uma profunda verdade. De novo, é ficção, mas o que está falando é a mais profunda verdade e resume o que a gente está dizendo aqui. A frase diz o seguinte, talvez você conheça. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tem gente que até acha que está na Bíblia essa frase. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ao nos tornarmos pessoas melhores, nós precisamos assumir a responsabilidade que ganhamos. Ao nos tornar a melhor versão de nós mesmos, precisamos reconhecer o papel e a importância que temos de agora em diante. E aqui a gente pode até elencar algumas responsabilidades que nós adquirimos ao sermos transformados pelas características que vimos na semana passada. Deixa eu citar algumas. Logicamente eu não pretendo aqui citar todas as responsabilidades de se tornar uma pessoa melhor, mas, enfim, algumas que eu elenquei aqui. Primeira delas, no momento que eu me torno alguém melhor, eu ganho a responsabilidade de auxiliar outras pessoas no seu crescimento. Essa é a primeira responsabilidade. Segunda delas, eu tenho a responsabilidade de ser uma referência para as pessoas. Então, eu tenho que ser o modelo para que as pessoas também possam crescer. Essa é uma responsabilidade que eu ganho quando eu cresço. Terceira responsabilidade, continuar crescendo. Faz parte de ser uma pessoa melhor reconhecer que você nunca vai crescer o suficiente. Você sempre tem que crescer mais. Por isso é responsabilidade nossa continuar crescendo. Quarta responsabilidade, honrar a oportunidade. Reconhecer que ter crescido foi um privilégio. Eu preciso fazer jus. Eu preciso fazer por merecer essa oportunidade. E quinta responsabilidade que eu elenquei aqui, fugir da omissão. Uma vez que eu fui transformado, que eu cresci, eu não posso agora fugir das outras responsabilidades. Veja o que Paulo mais uma vez diz. Ele faz um convite aos seus fiéis, que tem tudo a ver com essa responsabilidade. Ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Só para você entender o que está acontecendo aqui, nos versos anteriores que esse texto se encontra, Paulo ele vem apelando para que as pessoas busquem ser melhores, busquem desenvolver características para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida melhor. E depois de fazer todo esse apelo pela transformação, Paulo termina dizendo o seguinte: se você tiver alguma dúvida, me imita, que você já vai ser uma pessoa melhor. Aí você fala assim, mas esse Paulo era meio arrogante, né? Meio prepotente. Quer dizer, você quer ser bom? Me imita, que você vai ser bom. Mas lembre que esse é o mesmo Paulo que no verso que a gente leu anterior, reclama com Deus das fraquezas dele. Sou até contraditório. Faço o que eu faço para ser bom, mas eu sou o podre. Como que a gente entende isso? Na verdade, o que acontece aqui é que Paulo entende que, apesar dos seus defeitos, ele reconhece que ele possui uma responsabilidade. Não por ser perfeito, mas por servir a um Deus perfeito. Entende a diferença? Por isso ele diz, me imitem, porque eu tenho buscado imitar a Cristo. Você entendeu o ponto? Você quer ser melhor? Me imite. Mas não porque eu sou bom, mas porque eu imito quem é bom. Nós não podemos nos omitir da responsabilidade de ajudar a outros em tudo aquilo que nós podemos. Vou contar um pequeno exemplo de assumir a responsabilidade. No ano de 2013, o Brasil chorou uma das maiores tragédias que aconteceu na nossa história. Muitos colocam nesse patamar. Não sei se você se lembra dessa história, mas o incêndio na Boate Kiss. Está lembrado disso? Aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um incêndio que matou muitas pessoas. Segundo os relatos registrados, 242 pessoas morreram naquele dia, fora outros 600 que ficaram feridos pelo fogo.
Uma tragédia. E o que mais chocou o Brasil nessa história é que, se não todos, a grande maioria dos mortos e feridos eram jovens em idade universitária. Uma vida inteira pela frente. Mas nessa história de tanta tragédia, algumas histórias, alguns atos de heroísmo se destacam. Como, por exemplo, a história do Vinícius Montardo Rosado. O Vinícius tinha apenas 26 anos. E as pessoas que sobreviveram àquela cena contam que o Vinícius ele tirou 14 pessoas de dentro da boate, sozinho. Salvou a vida de 14 pessoas. Ele conseguiu escapar do fogo e voltou mais vezes para salvar a vida de 14 pessoas. O esforço dele e o contato, a intoxicação com a fumaça foi tão grande que ele acabou morrendo na ambulância a caminho do hospital. Um herói. Como outro herói aqui que eu cito, Rafael de Oliveira Dornelles. O Rafael também morreu tentando salvar outras pessoas de dentro da boate. Só que agora ele já morreu lá dentro mesmo. Não chegou nem a entrar na ambulância. Uma dessas pessoas que foram salvas por ele é a Pamela. A Pamela, na ocasião, tinha apenas 19 anos. E ela conta que ela foi literalmente carregada pelo Rafael pelos braços até o lado de fora da boate. Depois ela contou para o jornal que ela estava lá dentro desesperada. Então ele pegou ela pelo braço e perguntou o nome dela. E ele falou assim, ó, fica calmo, fica calma. Pegou ela e salvou a vida dela. Um herói. Quando eu li essas histórias, eu me perguntei o seguinte: por que eles fizeram isso? Dar vida para alguém que eles nem conhecem? Por que eles não deixaram para os bombeiros que eles resolvessem o problema? Afinal, eles também eram vítimas. Eles também estavam lá dentro. É porque esses dois, como outros, entenderam que o privilégio de escapar do meio do fogo, no meio da multidão, trazia para eles a responsabilidade de ajudar quem ainda estava lá dentro. Eles não se omitiram dessa responsabilidade. Eles não fugiram disso. A consequência de um caráter de herói é se preocupar com as necessidades e as fraquezas das outras pessoas. É minha responsabilidade como herói, como uma pessoa melhor, auxiliar as pessoas no seu crescimento, sendo uma referência para eles. Preciso entender que ainda tenho defeitos, e por isso a minha responsabilidade é de continuar crescendo. É minha responsabilidade entender o tamanho do privilégio que eu tenho, e por isso eu devo honrar essa oportunidade, não me omitindo dos meus deveres, mas usando a minha transformação para o bem. Mais uma vez, Jesus resume tudo isso dizendo: daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Toda essa transformação que temos falado é um privilégio. E o herói entende que todo privilégio é uma responsabilidade. Poderíamos dizer outras, mas eu quero ver com você uma última atitude, um último ato heróico. Esse terceiro ato de heroísmo tem que ver com a busca de um mentor. A busca de um mentor. Todo herói, justamente por reconhecer as suas fraquezas, como nós vimos no ponto que acabamos de falar no início, ele busca um mentor na sua vida. Alguém que possa o guiar, o direcionar, durante toda a sua jornada. Algumas vezes, esse mentor é uma pessoa mais velha, mais experiente. Talvez pode ser os pais, um amigo, uma namorada, um namorado. Varia. Mas o ponto é que todo herói precisa de alguém que o guie durante a sua jornada. Alguém que indique para ele sempre qual é a melhor decisão a ser tomada. Alguém que o ajude a se manter no foco. Da mesma forma, para que nós sejamos pessoas melhores, é por reconhecer que temos diversas limitações que nós precisamos buscar um mentor. Alguém que nos ajude, alguém que nos auxilie, porque sozinho nós não conseguimos. A Bíblia conta a história de um personagem chamado Jó. Jó é um personagem conhecido, aquele rapaz que sofreu, perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo.
E agora ele busca conselho de alguns amigos. Busca sabedoria, o que ele deveria fazer com a vida dele. E depois de algumas tentativas frustradas, veja a conclusão que Jó chega. Ele diz o seguinte: Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e todo o entendimento. Deus é o nosso mentor. Ele é o dono de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Ele é quem nos transforma. Por isso, é óbvio que Ele é a pessoa mais indicada para ser o guia da nossa vida. Se é Ele que transforma o meu caráter para desenvolver características de um herói, então ninguém é melhor do que Ele para me guiar, para desenvolver atos de heroísmo. E assim eu te pergunto, você tem buscado Deus em sua vida? Qual tem sido o papel de Deus no seu dia a dia? Veja, eu não estou perguntando se você acredita em Deus ou não. É diferente. Qual é o papel que Deus exerce no seu dia a dia? Qual tem sido a relevância dos conselhos de Deus em suas decisões? Quanto tempo você tem passado buscando a sabedoria de Deus? Sabe que eu nunca fui uma pessoa rebelde na minha infância. Nunca fui rebelde. Sabe aquela fase da adolescência que todo mundo tem medo? Nunca tive muito isso. Se você me perguntar, Dani, qual foi a vez que você mais rebelou contra os seus pais? Honestamente, eu não sei alguma história específica para te comentar. Mas teve uma vez que eu fiz uma besteira. E não foi com os meus pais. Essa é a única vez, talvez, que eu me lembro. Eu acho, que eu contaria. Eu tive a oportunidade, ainda no período universitário, no ano de 2010, de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Morei na cidade de Richmond, na Virgínia. E ali eu morei na casa de uma família que era amiga dos meus pais. Foi um período maravilhoso. Aquela casa me acolheu e aqueles dois me trataram como realmente filho. Eu tenho eles como meus segundos pais, vamos dizer assim. Mas você sabe que toda vez que você está de favor na casa de alguém, você tem alguns cuidados, né? Cheio de dedos, tenta não fazer muito barulho, seguir a rotina da família. Sabe aquela coisa, você toma um copo d'água, já lava, seca, guarda no armário para ninguém nem notar que você estava na casa. É assim, não é? Você não gosta das coisas que eles comem, mas você come igual, afinal você tem que ser educado. Só que conforme o tempo vai passando, eu fiquei 9 meses lá, conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais à vontade, mais folgado, de repente você deixa um copo na pia mesmo. Não é assim? E eu me lembro que eu cheguei nessa fase aí que eu já estava um pouco mais folgado, meio que perdi a noção. E aí fiz uma coisa que até hoje eu não sei muito bem explicar por quê. Seguinte, como eu fui para lá com o objetivo de aprender o idioma, eu fazia algumas aulas durante a semana, 2 noites por semana. Mas eu não tinha carro, obviamente, não conhecia o país, estava num outro lugar. E agora tinha uma mulher que era a mãe da dona da casa que eu morava, também brasileira, que ela fazia aula no mesmo lugar que eu, então ela me pegava para me dar carona e a gente ia junto. Nessa semana específica, ela tinha viajado, então eu não teria carona para ir para o local. E eu pensei, puxa, eu não vou incomodar o pessoal para me levar para a aula, mas eu não queria perder a aula. Então eu fiquei pensando, o que eu faço? Nessa hora eu lembrei que apesar dessa mulher ter viajado, ela tinha deixado o carro emprestado para um outro rapaz que era amigo da família ali. E aí eu resolvi ligar para ele. Olha a ideia de jirico. Liguei para ele. Fulano, soube que você está com o carro da fulana? Você pode me emprestar o carro para ir hoje à noite na aula? Você vai usar ele? Eu era um moleque, não tinha nem 20 anos na cara, eu acho, não sei quantos anos eu tinha. Aí ele pensou assim, bom, ele deve ter combinado com a fulana, deve ter sido isso. Ele falou, tá bom, deixa o carro aí. Depois eu descobri que ele ia usar o carro para trabalhar, e eu atrapalhei o trabalho dele, uma bagunça. Veja a ideia, ele me deixou o carro, e agora eu peguei o carro emprestado da fulana sem ela saber. Praticamente roubei o carro. Eu estava num país que eu não conhecia, numa língua que eu ainda não dominava, tinha que fazer um caminho para a escola, para piorar, que eu nem sabia de cor o caminho. Então peguei um GPS, vai montando pacote. Peguei um carro sem a dona saber que eu estava com o carro. E para piorar, fazia só 6 meses que eu tinha tirado minha carteira. Então eu tinha aquela segurança. Mas você sabe como é que é moleque, né? Chega nessa hora, eu domino. Está tudo sob controle. Entrei no carro, liguei o GPS, peguei um papelzinho lá, botei endereço. Óculos de sol, vidro abaixado, botei na rádio que eu gostava.
dirigindo nas highways americanas, sentindo o cara. O caminho eu não sabia qual era para ter segurança, mas eu tinha uma noção, certo? Então eu fui seguindo o GPS, ele mudava, eu acompanhava, ok, tá tudo certo. De repente chegou numa hora que tinha que fazer uma curva. O GPS mandava para a direita e eu tinha uma remota lembrança que era para a esquerda. Eu pensei, deve ser uma alternativa, tá tudo certo. Resolvi virar para a direita. Sabe como é que acontece quando você se perde no caminho e você não quer admitir? Você olha o lugar e fala, nossa, nunca reparei que essa loja estava aqui. Nossa, como está diferente esse bairro. Puxa, caminho estranho que o GPS está dando. Nossa, não chega nunca. Até que finalmente você chega num lugar que o GPS fala, chegou ao seu destino. E você olha, cadê o destino? Você chegou no destino, mas o destino não chegou a você. Já aconteceu isso contigo? É desesperador. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Não sabia como perguntar informação para alguém, eu estava completamente perdido. Nessa hora, toda aquela minha confiança e malandragem aqui de moleque foi para o chão. Fiquei desesperado. Agora todo o pacote de bagunça veio à tona. Perdi o controle do carro no sentido de ter aquela segurança. Tirei o óculos, baixei o rádio, subi o vidro. Não, agora o negócio é sério. Comecei a procurar algum destino, botei o GPS de volta para casa, que pelo menos essa esperança eu tinha. Rapaz, tudo começou a dar errado. A gasolina começou a acabar, tive que parar no posto. Enfim, não tinha cartão, né? Tinha que pagar em dólar, a gasolina era em dólar, olha que absurdo. Aí cheguei, parei no posto tinha uns negócios assim no chão, passei em cima dos negócios, o carro deu todo um bardalhaço, não sei nem explicar o que era aquele negócio. No meio do caminho eu comecei a errar as entradas, aí eu estava na estrada, eu fui pegar uma entradinha, bem em cima da hora, passei em cima de uns cucurutos, daquele negócio branco, e bem na porta da entrada tinha um policial parado no carro, e eu fazendo uma entrada forçada. Falei, meu Deus, eu vou acabar com a vida da pessoa que me prestou o carro sem saber. Rapaz, deu tudo errado. Eu fiquei desesperado, demorei quase 1 hora para voltar para casa, desesperado. Aquela hora eu entendi que eu não tinha domínio do que eu estava fazendo. Eu não tinha domínio do meu carro. Eu estava fazendo a maior besteira, porque eu estava tentando controlar algo que eu não dominava. Muitas vezes na nossa vida, a gente faz a mesma coisa. A gente não sabe para onde está indo. A gente não entende o que está acontecendo ao redor. E a gente está tentando dominar a vida que a gente não tem controle. Deixe Deus tomar o controle da sua vida. Deus sabe o caminho. Deus sabe o que está acontecendo. E mais do que ninguém, Ele domina a sua vida. Busque a Deus. Busque o seu mentor, que Ele terá o controle da sua vida. Reconheça a sua fraqueza. Aceite sua responsabilidade. E busque a Deus como o grande mentor da sua vida. De que adianta uma vida transformada por Deus se ela não é capaz de refletir atitudes diferentes? De que vale Deus ter colocado em você um caráter de herói, mas esse caráter não se manifesta através de atos de heroísmo? De que vale? Pastor, como que eu posso dar esses frutos na minha vida? Veja o que Jesus fala no livro de João, no capítulo 15. Ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Viva em mim. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem ligados a mim. Você entendeu? Se nós somos conhecidos pelos nossos frutos e pelas nossas ações, para sermos pessoas melhores, nós precisamos mostrar bons frutos, que serão consequência de um caráter transformado. Mas para que isso aconteça, eu preciso reconhecer a minha fraqueza
a minha incapacidade e perceber que sozinho eu não tenho condições de viver toda essa transformação. O que Jesus está falando é que assim como um galho que cai da árvore, quebra, seca e não dá frutos, assim somos nós quando não estamos ligados a Deus. Uma vida sem Deus é como um galho seco, um galho morto, um galho que não dá frutos. Por outro lado, veja o que Deus fala, o que acontece quando nós continuamos ligados a Ele. Ele diz assim, no verso 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, vocês não imaginam que colheita terão. Você viu a diferença? Uma vida desligada de Deus não passa de um galho seco caído no chão, mas um galho ligado à árvore, uma vida ligada a Deus. Que colheita, quantos frutos se dará? O segredo está em continuar conectado com Deus. Me permita te contar uma história de um verdadeiro herói, ou de uma verdadeira heroína, melhor dizendo. A Bíblia conta a história de uma personagem, segundo alguns teólogos, viveu aí cerca de 480 anos antes de Cristo, por volta desse período. Uma verdadeira heroína. Essa história está registrada no livro que leva o seu nome, Esther. A Bíblia fala que Esther era uma rainha. E olha, só o fato dela ser rainha já tornaria ela uma heroína. Por quê? Ela era esposa de um rei chamado Assuero. Assuero era o rei dos Medo-Persas. Mas Esther era hebreia, israelita. E os israelitas eram subordinados aos Medo-Persas. Mesmo assim ela chegou ao reinado. Só por isso já seria uma heroína. Mas a Bíblia conta que teve uma história que vai mais além. Influenciado por um servo chamado Amã, a Bíblia conta que o rei Assuero baixou um decreto, onde haveria um dia em que todos os hebreus seriam mortos. O rei não sabia que a sua esposa também era hebreia. Talvez mesmo com esse decreto sendo baixado, a gente pode pensar que talvez Esther também estaria salva. Afinal, se tem alguém que poderia dar uma carteirada, era ela, era a rainha, enfim. Mas Esther tinha um mentor, seu primo, chamava Mardoqueu, que era um plebeu. Um dia Mardoqueu foi até Esther e falou: Esther, prima, você precisa fazer alguma coisa. O nosso povo vai morrer. Esther falou: Mardoqueu, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Mas você é a rainha. Mardoqueu, a lei dos Medo-Persas fala que a rainha não pode ir falar com o rei, a não ser que ele chame ela. E faz tempo que o rei não me chama. Nem falar com o rei eu consigo, quanto mais mudar a ideia dele. Eu estou de mãos atadas, estou desesperada também. Mardoqueu virou para ela e falou assim: Esther, se tem alguém no meio do povo que pode fazer algo, é você. Você é a rainha. Se você não conseguir fazer nada, o nosso povo está perdido. Essa responsabilidade é sua. E agora Mardoqueu falou a frase-chave. Ele olhou para Esther e falou o seguinte: Esther, quem sabe, não foi exatamente para essa missão que Deus te colocou no trono que você está agora. Olha só. Nessa hora Esther entendeu. Veja, num único ponto da história de Esther, nós encontramos todos os atos de heroísmo. Primeiro,
Esther reconheceu a sua fraqueza. Ela morreria, ela não tinha condições de falar com o rei, ela não tinha, por ela mesma, ela não ia conseguir fazer nada. Era mais fácil ela conseguir morrer antes dos hebreus do que solucionar o problema. Ela reconheceu que ela não podia. Apesar disso, Esther desenvolveu o segundo ato. Assumiu a responsabilidade. Talvez ela poderia dizer, Mardoqueu, eu sinto muito. Eu sou rainha, o povo vai morrer? Lamento. Assumiu a responsabilidade. É a minha missão resolver esse problema. Terceiro e mais importante. Esther buscou o seu mentor. Quem? O primo? Não. Sabe qual foi a resposta de Esther para o primo? A solução que ela encontrou? Quando a ficha de Esther caiu, ela virou para Mardoqueu e falou o seguinte, primo, você vai fazer o seguinte, reúne toda a nossa família, todos os nossos amigos, eu vou reunir todas as minhas servas e empregadas, nós vamos passar 3 dias jejuando e orando, até entender qual é o plano de Deus. Quando eu estiver pronta, eu aviso e eu vou tomar uma atitude. Esther buscou Deus. Esse era o grande mentor da vida dela. Quando ela entendeu que ela não podia fazer nada, ela encontrou força no Deus que pode todas as coisas. Depois você pode ler a história na Bíblia. Esther encontrou uma estratégia depois de muita oração, onde ela conseguiu conversar com o rei, conseguiu mostrar o complô que estava acontecendo. Ela não só salvou sua vida, mas salvou a vida de todo o povo hebreu. Porque ela fez? Não, porque Deus a conduziu. Esther é uma heroína. Você quer se tornar um herói? Você quer ser uma pessoa melhor? Você quer que as pessoas enxerguem através de suas ações toda a transformação que você está vivendo? Filipenses capítulo 4, verso 13, nos dá o segredo, o mesmo que Esther usou. Tudo posso. Absolutamente todas as coisas eu posso. Em mim mesmo? Não. Mas naquele que me fortalece. Eu não posso nada, mas eu posso todas as coisas em Deus, o meu mentor. Tenho certeza que na semana passada você tomou decisões de desenvolver novas características na sua vida. Agora está na hora de deixar isso aflorar. Deixar que as suas ações mostrem para o mundo o tamanho do Deus que te transformou. Você quer se tornar um herói? Busque suas forças naquele que te fortalece. Ore comigo. Senhor Jesus, olhando para a nossa vida, a única coisa que a gente encontra é fraqueza, problema. Quantas vezes, Senhor, olhando para a gente mesmo, a gente começa a ficar triste do nada, começa a ficar chateado por nada, entra em depressão sem motivo algum, porque no fundo, Senhor, nós não somos nada. Nós queremos ser pessoas melhores, mas, Senhor, honestamente, a gente está tão longe do ideal, que às vezes parece ser um trajeto impossível de ser trilhado. Mas a Tua palavra nos fala que apesar de não conseguirmos nada sozinhos, em Ti, na videira verdadeira, na árvore, fonte de toda energia, nós podemos todas as coisas, Senhor. Por isso que nós te pedimos hoje, é que o Senhor não só transforme o nosso caráter, não só transforme a nossa vida como pedimos na semana passada,
mas que hoje o Senhor nos use. Faça com que essa transformação seja visível aos que estão à nossa volta, a ponto de nós sermos reconhecidos como heróis. Não um herói que sai voando por aí, mas como um herói, porque somos pessoas melhores, somos pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas íntegras. Somos referência para um mundo perdido, sem encontrar rumo. Somos melhores porque entregamos a direção da nossa vida nas tuas mãos. Senhor, toma o controle da nossa vida. Tira a gente desse caminho que a gente não encontra onde a gente está. Nos transforma em verdadeiros heróis. Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus nós oramos. O grande herói, aquele em quem tudo podemos. Amém. Amém. Você tenha uma boa semana, que você possa ser um herói. Deus te abençoe.